Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós temos muitas notícias para falar sobre o Fluminense. Eu nem sei se vai dar para fazer tudo num vídeo só, talvez eu vou ter que gravar dois vídeos para falar tudo o que aconteceu ontem no time do Fluminense, mas fica aí porque Fred dá uma declaração que com certeza vai gerar muito debate e polêmica. Estado do gramado do Mineirão, onde o Fluminense vai jogar quarta-feira. Você vai saber como que está, definir as datas do confronto Fla-Flu pela Copa do Brasil, datas e horários, e para fechar, uma fala do Mário falando sobre o André. Então, fica aí até o final desse vídeo. Se você gostar, deixa seu like. Uma coisa eu te peço, cara, se inscreve no canal Falando de Flu. Muitas pessoas estão vindo aqui assistir nossos vídeos, fico muito feliz com isso, mas não estão se inscrevendo. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aí hoje, fala assim, vamos inscrever no Falando de Flu. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou começar falando da polêmica envolvendo o Fred, né? Fred ontem foi no podcast, um dos podcasts que é do José Carlos Araújo, né? Mais conhecido como Garotinho, uma voz marcante na Rádio Globo, Rádio Tupi, e soltou a seguinte frase: o nosso time de 2012 perderia de 4-0 para o time atual do Fernando Diniz. Depois ele corrige, 4-0 não, 4-1 porque eu faria o meu gol. O que você acha? Qual time era melhor? O time de 2012 ou o time atual do Fluminense? Eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acho que individualmente o time de 2012 era bem melhor, mas coletivamente esse time de 2023 acaba que está jogando um pouquinho mais, né? E o Fred, inclusive, até para completar o que ele falou, ele soltou o seguinte, assim, aquele time de 2012 era o Cavalieri pegando tudo e eu fazendo os gols. Então esse time joga mais coletivamente. Isso realmente é verdade. O time do Fluminense ainda é muito mais coletivo, mas se a gente for olhar jogador por jogador daquele time de 2012, a gente tem jogadores como Deco, Rafael Sobis, o próprio Fred, Thiago Neves, o Diego Cavalieri. Era um time que individualmente tinha grandes talentos, mas coletivamente não conseguia jogar tão bem igual esse time atual joga. Então deixa nos comentários, quem você acha que foi o melhor time? O de 2004, o de 2012 ou o time atual do Fluminense? E a outra também notícia que eu fiquei muito preocupado foi vendo o gramado do Mineirão. O gramado do Mineirão está muito ruim, onde o Fluminense vai fazer o seu jogo na próxima quarta-feira enfrentando o Cruzeiro, o que dificultaria muito essa questão de toque de bola, trabalhar a bola. O Mineirão que está um tempo sem ter jogo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava tentando chegar a um acordo, né, com a administradora do Mineirão para poder mandar seus jogos lá. Até então o Cruzeiro estava mandando seus jogos no estádio do Independência, estádio do América, mas nessa quarta-feira o jogo vai ser no Mineirão. Então o que a gente pode alertar? Vai ser um jogo que o Fluminense vai ter um pouquinho de dificuldades com o estado do campo. Muitas pessoas questionam, grama sintética, igual tem agora no Engenhão. O Atlético Paranaense foi o primeiro time a ter grama sintética. O Palmeiras tem o seu gramado híbrido ali, mas mais para o sintético. E eu sou do seguinte pensamento: é melhor você ter um gramado sintético de qualidade do que você ter um gramado de grama natural onde está cheio de buracos e não ajuda em nada. Então, o Fluminense provavelmente vai encontrar muita dificuldade para construir o jogo, para conseguir jogar bem, porque pelo estado do gramado. Acho que o Fluminense vai tentar manter seu estilo de jogo de toque de bola, mas vai ter um pouquinho, né, de dificuldade por causa disso. Outra coisa também é a questão da arbitragem. Dá uma olhadinha lá quem vai ser o árbitro do jogo para ver o que você acha. Gerou alguns protestos, né? Mas uma coisa que eu nem gosto muito de falar muito aqui de arbitragem, que se a gente for falar de todos os árbitros ruins que tem no futebol brasileiro, a gente vai acabar não tendo árbitros para apitar os jogos da Série A, né? O negócio é o Fluminense entrar lá, fazer o seu papel e vencer o jogo. Com certeza isso daí é o melhor remédio e a melhor solução para o Fluminense. Terceira desse vídeo, né? O Mário Bittencourt também estava nesse podcast do José Carlos Araújo, estava ele e o Fred sendo entrevistados, e ele falou um pouquinho sobre o caso André, né? Ele falou que o André não sai do Fluminense até o final desse ano, falou que nem vai ouvir propostas pelo André, então isso daí eu acredito que para ele falar isso, ele está muito convicto do que ele está fazendo. Ele não vai fazer isso e daqui a pouco vender o André. Seria um tiro no pé, então por isso que eu não acredito que ele faça isso. Ele deve ter um acordo muito bem costurado com o André, talvez se pintar alguma proposta, ele deve tentar costurar um acordo para que o André fique até o final do ano e só vá em janeiro, mas é isso. A princípio, a afirmação do presidente do Fluminense é que o André fica até o final do ano. E outra coisa interessante também é que ele falou sobre o Thiago Silva. Só que sobre o Thiago Silva, eu vou estar gravando um vídeo, né, porque o Thiago Silva teve declaração do Marcelo ontem, teve declaração de outros jogadores, teve declaração do Fred, teve declaração do Mário Bittencourt, tudo falando sobre o Thiago Silva. E o que só para dar uma palhinha sobre o Thiago Silva, o que cada vez mais parece para mim, o Thiago Silva deve ter um acordo muito bem encaminhado com o Fluminense,
porque não é à toa que esses jogadores ficam fazendo postagem de rede social, chamada de vídeo com o Thiago Silva e mensagem subliminal no CT. Eu acho que esse acordo deve estar muito bem encaminhado, até porque o Chelsea não vai conseguir jogar nada lá, e eles estão já preparando um caminho, um ambiente para o Thiago Silva ser anunciado pelo Fluminense. E um outro, que eu vou falar um pouco mais no outro vídeo que a gente vai lançar, se o Thiago Silva não acertar com o Fluminense agora, para voltar, eu acho muito difícil ele voltar, porque do jeito que eles estão fazendo esse lobby todo, fazendo todo esse cenário, tudo isso, toda essa arrumação de casa para o Thiago Silva voltar, se ele não voltar agora, aí eu começo a desconfiar, né? O único ponto também que tem que ficar alerta é que o treinador do Chelsea rasgou elogios ao Thiago Silva, falando que está jogando em alto nível, joga muito. Realmente, um cara que está jogando na Premier League e se destacando é porque o cara tem muito talento e aos 40 anos de idade, né? E para estar fechando esse vídeo, foram definidas as datas e horários dos confrontos Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil, né? Então, ou seja, o primeiro jogo vai acontecer na próxima terça-feira, daqui a 7 dias. O Fluminense pega o Flamengo no Maracanã às 9 horas, terá transmissão da Sport TV e do Premier. Dia 1º de junho, tem o jogo da volta, Flamengo e Fluminense também no Maracanã, mais uma vez transmissão do Premier e da Sport TV, com o jogo às 8 horas da noite. Então o Fluminense vai ter esse desafio, né? O Fluminense que joga quarta-feira contra o Cruzeiro, sábado contra o Cuiabá, e na próxima terça-feira ele pega o Flamengo pela Copa do Brasil. Então a gente vê que o cenário do Fluminense vai ser muito interessante, e o Fluminense precisa, sim, de fato, conseguir um bom resultado desse jogo de ida, porque depois vai ter Libertadores aí no meio. Então o Fluminense precisa já tentar fazer um bom resultado contra o Flamengo já nesse primeiro jogo, aproveitando também que o momento deles não é muito bom. Ontem o Corinthians empatou com o Fortaleza e jogou o Flamengo para a zona de rebaixamento. Então o Fluminense precisa se aproveitar desse momento conturbado deles para conseguir um bom resultado, deixar o ambiente lá para eles mais conturbado ainda e se garantir ali, né, encaminhar mais ou menos a classificação para a Copa do Brasil. Então, para fazer o vídeo de hoje, lembrando, eu devo lançar mais um vídeo hoje ainda, falando das outras notícias que não deu para falar. Thiago Silva, uma declaração polêmica do Júlio César, jogador do Fluminense. Então tem muita coisa para a gente falar ainda que não deu para a gente falar nesse vídeo. Então, só queria te pedir, se você não é inscrito falando de Fluminense, depois se inscreve nessa moral pra gente. A gente quer chegar aos 1.500 inscritos e dependemos da sua ajuda. Se inscreve aí, nos ajuda, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, deixa seu like e saudações tricolores, e até a próxima.